Hora certa. 6h58. Editorial. Hoje pela manhã, ao sair de casa, dei de cara com um muro branco ainda pintado com a propaganda do ex-deputado Ari Rigo e recordei, na vinda para a rádio, da denúncia feita contra ele há 9 anos atrás e que liquidou a brilhante carreira política daquele deputado. Na época fizeram um estardalhaço danado com Rigo diante de uma investigação feita pelo Ministério Público Estadual na chamada Operação Passaia, que investigava o ex-prefeito de Dourados por corrupção. Passaia foi usado como ganso, que é o chamado X9 ou dedo duro na gíria mais comum, um alcaguete que ajudou a polícia a investigar, atraindo pessoas, gravando-as indevidamente, entregando-as à investigação sem a menor preocupação se aquilo que estava sendo dedurado era verdade ou fanfarronice dos que ele induzia a contar vantagens sobre suas atividades políticas ou empresariais. Como se sabe, no meio dessas deduragens, o alcagueta não se importa se o que está dizendo é verdade ou mentira. Mas como estávamos no meio de uma situação onde o Ministério Público e a polícia não se importavam com detalhes, mas queriam mostrar serviço, criaram uma máquina de moer prestígios e muita gente acabou tendo destroçada a sua vida. E entre essas vítimas juntou-se um dos mais prestigiados e confiáveis deputados da época, que era o Ari Rigo. Passado o episódio, Passaia fugiu do estado e silenciou. Ficou para a justiça a responsabilidade de fazer a apuração entre o que era mentira, exagero ou verdade. E o final da história, agora, decorridos 9 anos, eis que o ex-deputado Rigo, acusado em plena campanha política, já na reta final, e com a brutal exposição feita em seu nome, está inocentado. Nada do que disseram contra ele foi provado. Mas o que aconteceu na vida do ex-deputado? Rigo desapareceu do mundo político. Saíram com ele pela porta dos fundos e agora, 9 anos depois, a própria justiça concluiu que Rigo era inocente. Acompanhamos esse período de ostracismo, onde vimos surgir na figura passada do deputado um outro homem. Antes sorridente com todos os seus problemas, que eram muitos, agora um homem sério, triste, cabisbaixo. Isto porque ele ficou alijado daquilo que mais gostava de fazer, que era a vida pública. As acusações infundadas, feitas no desfecho final da campanha, retirou-o brutalmente da vida pública, privou esta sociedade do trabalho de um grande parlamentar, um homem simples, bom amigo, sempre sorridente, atento às necessidades dos amigos e da sociedade, levando-o então para o ostracismo. Na época, ainda disse ao Rigo para reagir, mas o farto noticiário lhe afastou os amigos. O pessimismo tomou conta da sua campanha. Como um náufrago diante de um mar revolto,
Rigo ainda tentou lutar sozinho, mas acabou esmorecendo e perdendo a campanha por poucos votos. Perdemos um grande parlamentar. O erro cometido contra ele é irreparável. Está juridicamente inocentado em todas as acusações que lhe foram imputadas, mas do que isso lhe servirá se aquilo que ele mais gostou de fazer e fez tão bem não lhe devolverão, a menos que ele tente e consiga voltar às atividades políticas? Diante do erro, como o cometido contra o ex-deputado Ari Rigo, é que este mundo, esta sociedade padece. É muito fácil incriminar, mas difícil reparar quando erros são cometidos. Certa vez li um conto de que um homem andou falando mal de um sacerdote e tempos depois, arrependido, porque o que dizia não era verdade, resolveu ir à igreja e penitenciar-se do erro, pedindo perdão ao sacerdote, pedindo-lhe que lhe desse uma missão capaz de tirar-lhe o peso da consciência. O sacerdote pegou um travesseiro de penas, subiu com o penitente no alto do campanário, rasgou o travesseiro, chacoalhou-o diante do vento, entregando a fronha vazia ao homem que pedia perdão, e lhe deu como missão encher a fronha com as penas que voaram ao vento. Foi a sua condição para perdoar. Dizem que, decorridos 400 anos, nas noites da pequena cidade, ainda pode ser vista a alma do penitente reclamando por penas para encher novamente o travesseiro para que aquela alma seja perdoada. Da mesma forma, pessoas que acabam vítimas da maldade humana, como no caso do Ari Rigo, não conseguem perdoar as injustiças que, sem o menor fundamento, tiram-lhes a vida de forma abrupta, desviando-lhes da missão e do destino, transformando-os em pessoas tristes, acabrunhadas e sofridas sem o menor fundamento. Rigo nunca deixou de lutar pela sua inocência. Aos que acusam indevidamente e sem fundamento, a sorte é ainda pior que das suas vítimas, porque verão a glória daqueles a quem prejudicaram e estarão condenadas pelo peso das acusações infundadas e pagarão o preço que gansos, X9, dedos duros, alcaguetes acabarão pagando por suas ações malévolas, e viverão com medo, no ostracismo, com as dores psicológicas e espirituais por aquilo que fizeram e que tiveram um peso físico e espiritual na vida das suas vítimas. Rigo ainda viveu para ver a sua inocência. A mesma publicidade dada às mentiras da época não lhe foi dada agora, quando a própria justiça o declarou inocente. Mas Passaia e todos que se responsabilizaram por arrastar tais pessoas pagarão um preço ainda bem maior que as suas vítimas. Terão que encher seus travesseiros com as penas que espalharam para serem perdoados. Bom dia. E o melhor da notícia.